Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Programa Limiar da Esperança, chegando mais uma vez até você, rádio ouvinte, internauta, na locução Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, Goiás, paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui na cidade de Niquelândia, vivenciando esta última semana desse mês tão bonito de Nossa Senhora, aquela que, visitada por Deus, envolvida pelo Espírito Santo, concebeu o nosso Salvador. Semana que nos prepara para a solenidade da Ascensão do Senhor, sua subida ao céu, depois a promessa do Espírito Santo no grande evento de Pentecostes. Aquele que Jesus nos prometeu que enviaria como defensor, o Paráclito, o advogado. Precisamos sempre pedir sua ajuda. Não temos mais a presença física de Jesus entre nós, temos os sacramentos e de tal modo a presença do Espírito caminha conosco nestes tempos tão difíceis. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos meditar o tema de hoje. Hoje falaremos sobre o autodomínio. Amado rádio ouvinte, internauta, hoje queremos refletir sobre uma virtude que exige muito de cada um de nós, o autodomínio. E ele se dá em coisas pequenas do cotidiano. Em um mundo marcado pela impulsividade, pela pressa e pela busca desenfreada do prazer, somos convidados a resgatar o valor do domínio de si mesmo, não como repressão, mas como um ato de liberdade espiritual e maturidade humana. Autodomínio é a capacidade de governar a si mesmo, controlar os impulsos, desejos, emoções e reações, especialmente nos momentos de tentação, raiva ou fraqueza. É a arte de não ser escravo de si, mas senhor das próprias escolhas. A etimologia da palavra já nos diz muito. Auto, a si mesmo, e domínio, senhorio, poder. Autodomínio é, portanto, ter o senhorio sobre si. É uma das expressões mais altas da virtude da temperança, que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 1809, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. Sem autodomínio, a liberdade humana se torna escrava das paixões. O padre Horácio Bojorge, jesuíta uruguaio, dizia que o autodomínio não é sufocamento da natureza, mas libertação do que ela tem de mais nobre. Também o padre Miguel Ángel Fuentes, em sua formação espiritual, destaca que o autodomínio é o reinado interior do homem sobre si mesmo, mas com a graça de Deus. Também o padre Carlos Miguel Buela, fundador do Instituto do Verbo Encarnado, dizia: a castidade sem autodomínio não resiste. O autodomínio é o muro que protege todas as virtudes. E citemos também aqui um autor muito conhecido de cada um de nós, nosso querido Padre Fausto, que em seu livro O Autodomínio, a Arte de Governar a Si Mesmo, nos mostra que o autodomínio é uma luta espiritual necessária e constante, e que o Espírito Santo é quem nos capacita a manter o equilíbrio entre desejos, emoções e razão. Padre Fausto escreve: autodomínio não é frieza, mas sabedoria do coração. Não é ser sem emoção, mas ter emoções disciplinadas. Vejamos alguns exemplos das Sagradas Escrituras que nos falam sobre o autodomínio
Por exemplo, Provérbios 25, 28 nos diz: como cidade sem muros e desguarnecida, assim é o homem que não domina a si mesmo. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, nós lemos: trato duramente o meu corpo e o mantenho em servidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E por fim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e autodomínio. Jesus mesmo é o maior exemplo de autodomínio. Diante das provocações, calúnias e da cruz, ele jamais perdeu o equilíbrio interior. Seu silêncio diante de Pilatos e dos soldados é o silêncio de quem não é dominado pelos instintos, mas é cheio do Espírito. Daí fazemos uma pergunta: como conquistar o autodomínio? Querido rádio ouvinte, você que nos ouve pela internet, não conseguimos isso sozinhos. O autodomínio é uma luta, sim, mas não solitária. Ele é fruto da graça de Deus em nós. Por isso, reze pedindo esse dom todos os dias. Também vigiar seus pensamentos, sentimentos e impulsos. O autodomínio começa na mente. Busque a confissão frequente, pois o pecado enfraquece o domínio de si. Receba a Eucaristia, que nos une à força do Cristo vitorioso. Pratique pequenas renúncias diárias para treinar o coração. Por exemplo, acordar na hora certa, silenciar diante da provocação, jejuar, perdoar. Dom Bosco dizia: educar é uma obra do coração. E o coração educado é fruto de autodomínio moldado pela graça. Após esse profundo direcionamento espiritual, vamos rezar pedindo a graça a Deus do autodomínio dos nossos instintos. Senhor Jesus, mestre da mansidão e da fortaleza, dá-me um coração equilibrado e firme. Ensina-me a dominar meus impulsos, a não reagir com raiva, a controlar minha língua, meus olhos, meus pensamentos. Dá-me, Senhor, o fruto do Espírito Santo, o autodomínio. Que eu saiba, Senhor, vencer a mim mesmo, que eu governe meus desejos, que eu escolha o bem mesmo quando o mal parece mais fácil. Liberta-me das escravidões dos meus próprios vícios. Forma em mim, Senhor, um coração semelhante ao teu, forte como leão, manso como cordeiro. Espírito Santo, venha em meu auxílio, hoje e sempre. Amém. Amém. Me despeço de você, abençoando sua família e sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo programa. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.